Olá, sejam bem-vindos ao Claquetadas. Sou Glauber Machado Eu sou a Laura Ribeiro. e estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast para tratar de um tema muito importante que é o cinema universitário, com convidados muito especiais. Estamos aqui com Alex Eiter Olá, gente, tudo bem? e Vinícius Maia. Oi, pessoal, tudo jóia? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Primeira vez com convidados aqui que tem uma boa bagagem, perspectivas únicas para a gente debater sobre esse tema relevante para todo mundo aqui da mesa, mas que também se estende para todo o ecossistema de produção audiovisual nacional, que é o cinema universitário. Mas não esquenta, é só uma ideia. Mas antes da gente começar a discutir sobre o nosso tema, é importante falar um pouco sobre quem são nossos convidados. E primeiro deles, vamos falar sobre o Alex. Ele é natural daqui de Juiz de Fora, né? Graduado em cinema pela UF, doutorando, né, na verdade, não é isso? Ó, doutor. Já doutor, perdão. Ok, não estava atualizado então. Já doutor, parabéns. Pelo Prolan na USP, Integração da América Latina. Realizou os curtas O Livro, em 1999, O Vestido Dourado, em 2000, Verdade ou Consequências, em 2002, Ausência, em 2004, A Demolição, em 2007, Abismo, em 2011 e Araçá, o Samba em Pessoa, em 2014. E também um pouco mais, em 2015. Foi por anos coordenador do FBCU e um dos criadores e coordenadores do Primeiro Plano, Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, além de curador e jurado em festivais como o Rio Festival de Cinema LGBTQIA+. Ele é, aqui na nossa mesa, o veterano que viu de gerações de cinemas universitários passar. Temos também Vinícius Maia Pereira, graduado em Cinema e Audiovisual pela UFJF, roteirista e diretor de obras como curta-metragem Fantasia, o seu projeto de conclusão de curso, Cor-de-Rosa, vencedor do Prêmio Incentivo e do Prêmio do Público do Festival Primeiro Plano em 2025. Assina também o roteiro de obras como Por Baixo dos Panos, Sangue de Gaia, Glorinha e Mais de Mim. Ele é, aqui na nossa mesa, o recém-formado que acaba de realizar o rito de passagem, está representando uma nova geração do cinema universitário que galga o seu caminho para profissionalização. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de perguntar para vocês, o cinema universitário, como vocês encaram ele? Ele é um gênero, uma característica de produção, um laboratório? Como vocês definiriam essa forma de fazer e pensar cinema? Eu acho que é tudo isso que você falou, na verdade. E assim, não sei se chega o gênero separado, né? Assim, acho que, enfim, vou falar um pouquinho da minha história, que acho que sim, tá muito envolvida com o festival universitário desde quando eu entrei na universidade, porque, enfim, eu sou de Juiz de Fora, como você falou, e eu queria fazer cinema, que não tinha, na época não tinha nada de curso de cinema. Inclusive, na época que eu era jovem, só tinha, assim, 3 cursos de cinema no Brasil. 3 ou 4, na verdade, porque tinha a UF em Niterói, ou a USP, aí tinha a FAAP, que era particular, e a UNB, que eu não me lembro se na época tava, que a UNB, o curso era sempre meio. Tava meio. Assim, se tava acontecendo, não tava, mas não me lembro bem na época, mas enfim. Uhum. Na época, assim, aí eu tentei o USP, obviamente eu não passei, porque era, assim, eu achava, assim, vendo de uma perspectiva agora, é um vestibular bem complexo, assim, acho que, tipo, é quase uma prova de pós-graduação, assim, tipo, precisa pensar que uma pessoa que está saindo de uma escola pública, enfim. Então eu acabei passando na UF, em Niterói. Então eu fui de Juiz de Fora para a UF, morar em Niterói. Comecei o curso lá em 95 e, coincidentemente, no primeiro ano que eu estava, no primeiro semestre, na verdade, que eu estava na UF, começou o primeiro Festival Brasileiro de Cinema Universitário, que é o FBCU que você falou. Uhum. E eu me lembro que, assim, foi muito importante para mim, porque esse primeiro ano do FBCU, eu meio que mergulhei nos filmes universitários. Então, assim, eu lembro que eu chegava, era uma semana, ou até mais, acho que de festival. Eu lembro que eu chegava no cinema, tipo, 3 da tarde, ficava até 11 da noite, no curto universitário. Então, assim, eu vi diversos cursos, muitos cursos universitários. A produção principalmente era da ECA e da UF e da FAAP também, né? Então, assim, aí assim, para mim foi muito importante esse primeiro contato com curtas universitários. Aí no ano seguinte eu comecei, me voluntariei, porque o festival universitário ele era feito nesse começo basicamente por alunos da UF e um funcionário lá da UF, que é o Guilherme, que trabalhava lá no curso de cinema. Então, assim, foi criado por eles e, assim, não tinha apoio, tinha um apoio da universidade para trazer uns convidados, aquela coisa básica, né? Tipo assim, a gente meio que. Aí todo mundo era meio voluntário, era voluntário.
Então, assim, me voluntariei a ajudar no festival universitário, eu continuei durante os anos até me tornar um dos coordenadores do FBCU. Uhum. Então, assim, isso aconteceu por lá, por ano 2000, 99, 2000, que eu me tornei coordenador. E em 2001, a gente ganhou nosso primeiro edital, que foi o do edital do CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. Foi a primeira vez que a gente teve um salário, que a gente ganhou, né, teve verba, podia trazer os convidados, foi super legal, assim. E o festival foi crescendo, ele cresceu bastante, assim, a partir daí começou a crescer, chegou a ter, continuou durante alguns bons anos com o patrocínio do CCBB, depois teve patrocínio dos Correios, teve da Petrobras, teve da Oi, assim, não, teve um ano que teve quase tudo junto, foi um ano ótimo, mas depois, assim, tudo foi meio que saindo, porque o cenário foi mudando, né? Porque, assim, esse começo dos anos 2000 teve um boom dos festivais, né? Então, acabou que muitos festivais surgiram nessa época. E como assim, como eu sou de Juiz de Fora, assim, tipo, eu me tornei realizador também, né? O primeiro curto eu fiz lá, a gente filmou em 98, eu finalizei em 99. É, Você chegou a apresentar esse curta que você realizou no FBCU? sim, sim, sim. Todos os meus curtas universitários passaram no FBCU. Não era, porque a gente, como assim, como a gente estava na coordenação, a gente não era não estava na competição, estava Uhum. fora de competição, mas a gente exibia. Enfim, aí eu, como eu sou de Juiz de Fora, eu falei, quero, assim, e a gente tem, assim, e eu sou realizador, a gente sabe que curta-metragem tem pouca janela de exibição. Aí resolvi, pensando, assim, resolvi criar, quer dizer, começou a ideia lá no começo dos anos 2000 de criar um festival aqui em Juiz de Fora. Aí, assim, na verdade, eu comecei a entrar em contato com o Franco Groia, que é uma pessoa que era realizadora, que é produtora aqui também. E aí a gente meio que correu atrás, conseguiu fazer a primeira edição em 2002, do primeiro plano. A gente ficou pensando, que formato que desenho a gente faz. Aí logo no começo surgiu essa ideia de primeiros filmes, fazer um festival de primeiros filmes. Aí começou em 2002, começou o primeiro plano. Aí ficava me dividindo entre festival universitário e primeiro plano. O primeiro plano também, no primeiro ano, acho que a gente teve um apoio da prefeitura para fazer tudo na guerrilha. A gente só conseguiu, acho que o primeiro patrocínio do primeiro plano só foi lá em 2005, quando a CEMIG patrocinou para um milagre da natureza, assim, a gente mandou um projeto desse patrocinado. Não sei como isso hoje em dia é impossível. E a gente conseguiu esse patrocínio também, foi 2005 também que a gente começou a receber dinheiro, a gente fazia tudo, esse 2002 até 2005, 3, 4, foi na guerrilha, sem receber nada, assim, tipo, conseguindo os apoios da universidade, com a prefeitura, mas assim, muito pouca verba, né? Aí em 2005 também o Primeiro Plano deu esse up, assim, de conseguir esse patrocínio. É isso, assim, eu fiz desses curtas que você mencionou, 3 são universitários. O livro, o primeiro curta, foi um projeto que na UF chamado de projeto de iniciativa própria, assim, eu resolvi fazer o filme, aí tive uns apoios da UF. Eu sou da era da película, ainda a gente filmou, esses meus 3 primeiros curtas são em 16 mm. Então a gente filmou o livro, que foi o primeiro, que foi em 98. Depois a gente filmou O Vestido Dourado, que é um filme que chama de filme de cadeira, porque em teoria, tudo é muito em teoria, porque na UF era meio assim, bagunçado. Em teoria, assim, a gente tinha uma aula que chamava de direção de atores, que em teoria todo mundo teria passado pelas aulas, pelas disciplinas mais técnicas, de direção, de fotografia, montagem, som, etc. Então a turma se dividia para fazer um filme. Uhum. E a gente fez O Vestido Dourado, que era um roteiro meu, também meu e de um amigo meu. E a gente filmou também 16, a gente conseguia negativo, pedia negativo, pegar negativo vencido, negativo de, enfim, sobrava um vídeo. O meu primeiro curto livro, ele é preto e branco, foi feito com restos de sobras de negativo do Terra Estrangeira do Walter Salles, né? Caramba! Eu Que fiz uns legal. trabalhos lá e assim, aí eles me tinham, eu falei, aí assim, essa coisa, né? Tipo, e aí o terceiro curso, que é Verdade de Consequência, também é uma meio que iniciativa própria, e eu tive uns apoios aqui de Juiz de Fora. O Verdade de Consequência é o primeiro curto que eu filmei aqui em Juiz de Fora. Os outros dois a gente filmou o Livro em Maricá, o Vestido Dourado em Niterói, em Rio. E aí, Verdade de Consequência, o primeiro curto que eu fiz aqui em Juiz de Fora também foi de livre iniciativa, tive os apoios da UF. Aí, a partir dos outros, assim, tipo, o Ausência foi o meu primeiro curta que eu ganhei Lei Murilo Mendes, lá em 2004, 2003.
Enfim, aí eu segui, aí eu consegui, os outros eu consegui editais, a Demolição foi o primeiro curta que eu tive dinheiro, assim, que eu ganhei um edital do filme em Minas, que foi, tipo, 80 mil, eu falei, gente, que incrível, só que foi o primeiro curta que eu saí endividado depois, entendeu? Porque enfim, coisas que poderia ter feito diferente, tipo, porque assim, Aham. era baseado num conto do Luiz Rufato, que é um escritor de Cataguases. A gente, vamos filmar em Cataguases, assim, só que assim, você viajar, assim, você teve que pagar hotel pra todo mundo, a alimentação, então assim, acabou que foi uma grana, e assim, poderia ter feito a gente falar tranquilamente o filme, mas Uhum. enfim, mas foi importante. Aí depois é isso, aí eu continuei fazendo os curtas, e depois eu fiz o Abismo, que eu ganhei também, Murilo Mendes. Depois eu fiz o meu primeiro documentário, que é o Araca, que é sobre a Aracide Almeida, cantora. Uhum. Eu ganhei o edital da Petrobras. E aí o meu penúltimo curta, né? Que eu acabei de filmar um, mas o penúltimo curta foi um pouco a mais, que eu ganhei também, Murilo Mendes. Eu filmei em 2000, a gente filmou em 2014, se eu não me engano. Foi minha última ficção, eu tava esse tempo todo sem filmar. E aí o Araca, que esse documentário, já tinha um projeto antigo, desde a época que a gente fez o curta, de fazer um longa. Só que a gente vem tentando, tem um tempão de conseguir transformar o documentário em longa. Aí, ano retrasado, a gente ganhou o edital da Ancine para fazer o longa. Uhum. Aí a gente conseguiu uma verba também, pouca verba, mas assim, a gente tá fazendo. Aí a gente ganhou outro edital da Petrobras agora para lançar o filme também nos cinemas. Então, assim, e eu acabei de filmar meu último curta, com a Insensatez, que eu ganhei o edital da Penab. Eu falei, gente, a minha despedida, que eu acho que é o último edital de curta que eu ganhei na minha vida. Despedida dos curtas, né? Não, vamos continuar os Ah, longas, espero. aham. Mas enfim, é isso, é assim. Então minha vida é muito ligada ao festival universitário, né? Tanto assim, Uhum. voltando à questão do filme universitário. O primeiro plano, assim, por ser primeiro, né, um festival voltado para primeiros filmes, tem muitos filmes universitários, né? Sim. E em 2008, se eu não me engano, a gente criou um prêmio, porque lá no Festival Universitário a gente tinha um projeto chamado Projeto Sal Grosso. Porque, rapidamente contar a história do Projeto Sal Grosso, por causa desse nome, né? Porque Uhum. o Festival Universitário ele nasceu um pouco teve um encontro em 93 ou 94, acho que 93, dos três cursos de cinema que tinham na época, que era a UF, a USP e a FAP, em São Paulo. E desse encontro surgiu uma ideia deles fazerem um filme que reunisse alunos das três universidades. E o filme chamado Bem-vindo a Sal Grosso. O filme foi feito lá, ele estreou no primeiro festival universitário, um curta meio experimental. E aí depois surgiu voltar com essa ideia no festival universitário, de a gente abrir concurso de roteiro para os universitários, aí a gente fazia um projeto de passar por consultores e um deles seria escolhido para filmar. Uhum. Que é mais ou menos o que a gente faz no primeiro plano agora com incentivo. Então, assim, aí virou Projeto Sal Grosso por causa desse primeiro curta aí. Aí em 2007, eu acho que foi o primeiro incentivo, a gente também começou com uma ideia semelhante, assim, só que não era de roteiro. A gente tem até um laboratório, na verdade eu falei que mas não é. Eu criei um laboratório no primeiro plano também, que a gente tem um pouco essa ideia de passar por consultores, mas o incentivo é a gente escolhe um corpo, uns jurados que escolhe o melhor curto universitário, que vão ganhar uma verba e serviço de finalização para fazer um curta que abre o primeiro plano do ano seguinte. Sim. Então, isso assim que funciona o incentivo. Eu já falei muito, né? Que isso? A gente retoma, porque você Tá. trouxe muitos ganchos de coisas que a gente já vai discutir ao longo Uhum. do percurso do nosso episódio. Então, por favor, Vinícius. Eu acho que é muito bacana falar sobre o cinema universitário, porque eu sinto que o cinema universitário, especialmente no Brasil, ele é uma das formas de fazer cinema mais democráticas, né, que existem. Quando a gente está falando sobre cinema nacional, a gente está falando sobre um cinema que ele já é criticado, já é rechaçado e já é subjugado a um monopólio de opressão hollywoodiano e estrangeiro que é muito forte. Então a Uhum. gente vive num país que as pessoas não consomem o próprio cinema, criticam o próprio cinema e estereotipam o próprio cinema. Isso falando apenas sobre o cinema brasileiro no geral. Então aí a gente inclui o cinema que é feito pela Globo Filmes, pelas grandes produtoras. Cinema Sim. brasileiro no geral já é criticado e já assim, julgado pela própria população.
Quando a gente vai para o cinema fora do eixo Rio-São Paulo e fora das grandes produtoras, ele é mais julgado ainda, mais discriminado, ele é mais, assim, colocado para baixo. E aí dentro desse contexto, então, assim, falando fora de Rio, fora de São Paulo, fora de grandes produtoras, quando a gente vai para o cinema independente, ele é mais rechaçado ainda. Quando a gente vai para o cinema universitário, então, nossa, aí a gente tá falando, assim, de um nível de eu acho que é um preconceito mesmo. Eu acho que, assim, as pessoas no geral, inclusive muitas pessoas que gostam de cinema e que consomem cinema, têm um preconceito muito grande com o cinema universitário por entender Uhum. isso, assim, são pessoas que ainda não entendem o que estão fazendo de qualquer jeito, que é um Uhum. cinema muito amador, eu acho, né. E eu sinto que dentro desse contexto, se a gente se coloca essa venda de dizer que tudo que é universitário, feito dentro do cinema universitário, é amador e que não tem qualidade artística, não tem um valor artístico, a gente está se fechando a entender uma produção que ela é justamente uma das produções mais democráticas que tem. Então, assim, a gente está falando sobre pessoas que estão acessando meios de produção cinematográfica que em outros contextos elas não acessariam. Então a gente está falando Uhum. sobre pessoas que muitas vezes vêm de realidades, muito, muito distantes, do meio de produção audiovisual e que conseguem pela primeira vez por meio, de uma universidade pública, por meio, assim, de programas de incentivo à inserção das pessoas na universidade pública, pegar em uma câmera e virar e falar: "Essa aqui é a minha história, esse eu quero contar, esse eu quero colocar na tela". Então, isso tem um valor artístico imenso. Se a gente se fecha para esse lugar simplesmente por uma ideia deturpada de que tudo que tem qualidade artística é aquilo que é feito pelas grandes produtoras, grandes empresas, ou até mesmo fora do Brasil, a gente se fecha para poder entender o que é a nossa própria cultura. E aí a gente começa a achar que a nossa cultura ela tem que ser pautada por quem tem grana, por quem manda e por quem tem os meios ali de produzir. Então eu acho que o olhar com carinho para o cinema universitário é um olhar com carinho para o nosso próprio país, para a nossa própria realidade, para as nossas próprias histórias, né. Então acho que, tem uma autora nigeriana que ela fala muito, né, a Chimamanda, sempre esqueço sobre o nome dela, ela fala muito Hum. sobre o perigo da história única, né, que é aquele Uhum. perigo de você estar o tempo inteiro, consumindo apenas histórias da elite, apenas histórias Uhum. produzidas por quem está em uma posição, de poder na sociedade. E quando você consome tanto aquelas histórias, você para de conseguir contar a sua própria história, você apenas reproduz a história deles. Então eu sinto que o cinema universitário, ele hackeia esse sistema. Ele é uma oportunidade de você entrar e você começar a reescrever a história da arte por um outro meio. Começar a contar, os filmes por uma outra versão, por uma outra perspectiva. Então, assim, acho que é um dos principais motivos pelo qual a gente tem que ter um carinho muito grande pelo cinema universitário e valorizar o cinema universitário e lutar para ele mesmo, para que a gente sempre tenha a possibilidade de continuar fazendo cinema universitário de qualidade e para todas as pessoas, independente da classe social, da origem. Eu acho que isso é fundamental, assim. Pegando rapidinho um gancho que você fala que acho que o festival universitário, o festival que eu, né, lá, acho que ele surgiu muito nessa linha que você tá falando, porque assim, na época, lá no começo dos 90, não tinha tantos festivais de cinema assim, tinham poucos, assim, Gramado, Brasília, e os festivais, os filmes universitários eles sempre eram relegados, porque, eu vou pegar e exibir filme que tem, sei lá, ator famoso, que é feito com grana, então o filme universitário era sempre assim, quando passava, eles passavam num galpão lá longe, entendeu? Tipo, enfim, era sempre relegado. Então, assim, o festival universitário acho que surgiu um pouco nessa coisa. Tipo assim, o festival universitário o filme universitário é importante e ele tem que ser visto, entendeu? Acho que ele nasceu, a ideia primordial do FBC foi muito essa que você comentou. E a gente sabe, assim, tipo, eu lembro que teve curta meu, por exemplo, o Vestibular passou em Gramado, a gente passava num galpão lá longe, assim, longe do Palácio dos Festivais, aquela coisa Aham. de glamour. A gente passava lá às 3 horas da tarde, numa sala improvisada, entendeu? Assim, então, é assim, é sempre. Foi de fechar, o filme universitário sempre foi relegado. Exatamente isso que você comentou, só para Aham. complementar. Você Vou aproveitar o gancho de vocês e vou trazer uma pergunta que é um pouco sobre essa questão da distribuição também. Como é que vocês enxergam a distribuição dessa produção universitária? Se sentem que elas alcançam o público de uma forma satisfatória? A circulação em festivais ainda é a maior janela para o cinema produzido no contexto universitário? Então, acho que os festivais, sim, acho que os festivais ainda são, porque assim, eu acho que na verdade
assim, tudo cresceu muito, né? Então, assim, ao mesmo tempo que teve um boom do festival, teve um boom da produção dos filmes. Então, assim, a gente, assim, eu lembro que no começo do festival universitário, a gente não, assim, a gente exibia os filmes só em película, então a gente não tinha nem não tinha nem seleção, a gente recebia, era uma média de uns 40 filmes que eram feitos por ano, Uhum. eh, que eram exibidos todos no festival universitário. Então, assim, a gente sempre pedia cópia pra gente avaliar tudo que era feito em película nas universidades era exibido, entendeu? Uhum. Só que depois, assim, começou já esse processo digital, de, enfim, ia já mais começando depois dos anos 2000, então assim, a coisa, né, virou. E assim, fora milhares de cursos de cinema que surgiram ao longo Sim. por todo o país, né? Uhum. Então, assim, a produção aumentou muito, não só universitária, mas a universitária também aumentou muito. Então, assim, eu acho que assim, a gente tem pouca janela de exibição, né? Tipo assim, igual assim, eu sou defensor dos festivais, eu até participei de uma mesa lá no Forcine. Eu falei assim, não, pra mim, cada cidade tinha que ter um festival de cinema, entendeu? Tipo, pelo menos um festival de cinema, porque a gente não tem janela pra tudo que é produzido, né? Uhum. Isso até nos longas, a gente não tem janela pra exibir todos os longas. Você vê assim, os longas que são produzidos, assim, não sei quanto, assim, eu não tenho esses dados comigo, mas, sei lá, a porcentagem pequena chega nos cinemas, né? E, tipo assim, e aquela coisa, tipo, se você tem aí são algumas exceções que são também balizadas por, sei lá, Cannes, Oscar, Berlim, né, de pensar agora nesses dois últimos filmes brasileiros que fizeram sucesso, que eu ainda estou aqui, o Agente Secreto. Primeiro, para fazer sucesso, tem que ser balizado né, pelo colonizador, né? Tipo, não tô falando dos filmes, acho que são bons, mas assim, eu só tô comentando assim, porque tem muitos outros filmes bons que tem um público risório, né? Tipo, enfim, a gente tem esse gargalo. Então, assim, então isso é geral, tanto dos filmes universitários quanto da produção em geral. Sim. Então, assim, eu acho que assim, os festivais e mostras e cineclubes são muito importantes para exibir, porque, enfim, tudo bem, hoje em dia, já tem um tempo, mas assim, tem internet, tem YouTube, mas eu não sei, na verdade, eu acho que assim, um curta dentro de um YouTube, acho que tem o mesmo peso de um vídeo feito de qualquer jeito, entendeu? Assim, acho que meio Uhum. que vira lá fica lá no Uhum. atacadão audiovisual, entendeu? Uhum. É, não, eu concordo totalmente com o que o Alex falou. Eu acho que ainda há muito pouca janela de exibição para tudo que a gente produz e, de fato, a gente realmente precisa de centralizar essas janelas também, né? Então, colocar festivais em todas as cidades, em cidades do interior, assim. Uhum. Eu sempre acho muito bacana quando a gente tem a experiência de gravar filme em cidades menores e, assim, até, por exemplo, você citou o Por Baixo dos Panos, que foi um projeto que eu roteirizei, que foi um piloto de série policial que a gente gravou em Guarará, que é uma cidade muito, muito pequena. E assim, quando a gente estava gravando na rua, as crianças paravam, assim, pra ver e tal, aí a galera falava: "Mas o que que tá acontecendo aqui, é filme?". "Ah, é filme". "Não, mas aqui não faz filme não, ninguém faz filme aqui em Guarará". Então assim, e a mobilização o pessoal da cidade teve na realização daquele filme. Eu acho, assim, que isso mostra o quanto que a gente realmente precisa levar o cinema para cidades, assim, né. Não é essa ideia de, assim: "Não, a gente só quem produz cinema é Rio, São Paulo e acabou". Tipo, não, o Brasil inteiro tá produzindo cinema, a gente só precisa de lugar para exibir ele, né. E então eu acho que essa fala é muito importante, porque, assim, se a gente pensa que até os grandes longas-metragens que conseguem, assim, orçamentos maiores, têm dificuldade imensa de passar nos cinemas, brasileiros, né, a gente vê o tanto de cinema que tá burlando a cota de tela aí para Sim. poder continuar passando as mesmas coisas, estadunidenses de sempre, Uhum. então a gente vê que é realmente uma luta muito difícil, né, e eu acho que tá profundamente ligada à valorização do cinema nacional como um todo pela população mesmo. Eu estava pensando enquanto estavam falando sobre o que vocês acham que existe de potência no curta-metragem como formato, que a maioria dos festivais que a gente vê esmagadoramente, sim, aceitam muitas produções de curtas universitários mais do que de longas, assim. Eh, Acho que a gente queria saber de vocês o porquê que vocês acham disso e o que vocês veem também no curta como uma potência, assim, do o que vocês veem de valor no curta-metragem. Bom, assim, tem muita gente que, principalmente assim, quer dizer, de geral, curta em geral, universitário em particular, que vê o curta como um rito de passagem, né? Tipo assim, eu vou fazer um curta para treinar, fazer longa. Eu sou completamente contra essa visão. Para mim, curta-metragem é uma obra.
tão importante quanto o longa, sabe? Não tem uma divisão, tipo, o curta é menor, o menor tem tamanho, mas não em termos de qualidade, em termos de. E assim, você vai observar eh, os curtas-metragens, assim, se você pensar em inovação de linguagem, inovação de narrativa, em coisas novas, estão nos curtas, não estão nos longas, né? Porque os longas tem a coisa orçamento, tem, né? Tipo, é tudo. E assim, passa-se por uma. Você não, né? Tipo assim, não vou, quero fazer meu longa louco aqui, vou fazer. Pode fazer, mas assim, tipo, você não vai conseguir dinheiro. Você passa ainda por esse intermediário que é tipo edital, você conseguir captar, você conseguir, entendeu? Então, assim, é muito complexo fazer mais complexo fazer um longo em termos de dinheiro, né? Porque, enfim, os dois são, porque assim, é... mas assim, então assim, para mim, assim, eu fico, eu sou muito defensor do curta-metragem, mas da forma que eu sou dos festivais, assim, acho que curta-metragem não é uma coisa menor, não é um rito de passagem, é uma linguagem em si. E muito da inovação, para mim, acho que, sei lá, 98% da inovação que acontece, de experimentação de novas linguagens, de novos formatos, de novas narrativas, novas estéticas surgem no curta-metragem, porque é ali que a coisa, né, que tá ali, né, as pessoas estão experimentando, podem experimentar um pouco mais, né? Então, assim, eu sou super defensor do curta-metragem. Não, com certeza. E eu acho assim que o curta ele traz um mecanismo próprio de se contar uma história, né? Que eu acho que isso é muito interessante. Tinha um professor meu que ele, citando alguém que eu não lembro mais, ele falava que o longa é como um romance e o curta é como um beijo, né? Hum, Então é um pouco isso, assim. Acho que se a gente pensa o curta só como uma escada para outra coisa, a gente não entende que ele tem ali a sua própria estrutura e sua própria maneira de se contar uma história que é muito interessante, né? Então, eu sinto que é muito bacana a gente ver o curta como uma coisa que funciona por si só e que tem o seu valor. E como o Alex falou também, acho que esse ponto da questão da experimentação e da liberdade artística realmente é muito melhor no curta, porque você tá lidando com menos dinheiro, você tá lidando muitas vezes com projetos que só estão sendo feitos porque é uma vontade muito grande daqueles realizadores de fazerem. Então, assim, não é que eu estou fazendo um longa contratado por um produtor dizendo, não, você só está fazendo aquele curta porque você está com muita vontade de contar aquela história, né? Então, acho que isso te permite também uma liberdade muito grande para poder realizar o que você quiser ali da maneira com que você quiser. Acho que isso é muito interessante. Falando dessa questão orçamentária, como que se paga um filme universitário no geral? Como que são captados os recursos? Como que vocês diriam isso, assim? Geralmente, os captados recursos para produzir um filme Não, então, desses. geralmente fazia na guerrilha, né? Tipo, eu lembro que tinha umas coisas assim, tipo, na UF, a gente conseguia, sei lá, tipo, tinha umas, assim, você podia, sei lá, contratar as coisas que eu vou contar de uma falcatrua. Não é falcatrua no bom sentido. Não, porque assim, na UF, a gente podia contratar, sei lá, eletricista, sei lá, marceneiro, uma coisa assim, você tinha podia fazer umas licitações. Se você fazia pra pegar, aí você chamava o pai do seu amigo pra ganhar, pra você pegar o dinheiro pra comprar comida. Ou então, assim, é desse jeito, assim, hoje a gente conseguia apoio, sei lá, do RU, o Bandejão dava comida. E assim, nunca, assim, igual eu falei, o meu primeiro curta com dinheiro mesmo, assim, que eu ganhei, tipo, foi a Demolição que eu ganhei CEMIG. Esses outros, assim, tipo, eu consegui chorar, ia conseguir apoio, tipo, esse meu primeiro curta. Tinha um amigo meu que era de Maricá, a gente conseguiu uns apoios na prefeitura. Então, assim, é tudo na base do apoio, mas assim, todo mundo trabalhando de graça, assim, tipo. E eu falei, eu tava falando com o Vinícius um pouco antes da gente. Esse meu último curta, assim, acho que mudou muito esse. Eu não sei como é que você tá, tipo assim, acho que você tá na universidade, acho que ok, mas você fazer um curta agora, tipo, é, é muito discrepante, assim, o orçamento que você tem, assim, se você ganha, né, os limites que a gente tem de orçamento, por exemplo, aqui na editais Juiz de Fora, com que as pessoas estão esperando ganhar, entendeu? Tipo, se você for pagar o que as pessoas, se você não, nem o orçamento não dá nem pagar só as pessoas, só que assim, não é só pagar pessoas, tem que alimentar, tem transporte, tem finalização, tem um monte de coisa. Então, assim, é muito difícil, assim, hoje em dia você fazer um curta, assim, com pouca verba, entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas assim, não, eu topo fazer, não é o que eu ganho, mas tudo bem. Então, assim, é difícil. Pra mim, o cenário mudou bastante, assim, entendeu? Eu acho que
Na universidade tem isso, as pessoas estão aprendendo, então, assim, tem mais disposição pra, né, eu vou trabalhar de graça, porque eu tô aqui pra aprender, então, assim, o negócio é fazer filme, né? Esse que o Vinícius falou, acho que a universidade é muito importante, o curso de cinema é muito importante para isso, para você encontrar os seus iguais e ali você formar seu grupo, né, de pessoas que trabalham sempre com você, ou não, você vai variando, mas assim, pelo menos você encontra, e assim, você tem possibilidade de fazer, entendeu? Do que você começar do zero. Então, assim, ali você vai fazer nesses perrengues, mas com a galera trabalhando de graça, de boa vontade, todo mundo sorrindo, entendeu? Tipo, por isso que eu acho importante, entendeu? Essa questão de viabilizar o curta-metragem. Mas você falando tem assim, os outros jeitos é você conseguir editais, né? Tipo, teve a Paulo Gustavo, que acho que é uma coisa que eu notei muito no primeiro plano. Acho que a Paulo Gustavo fez um bem enorme, assim, tipo, os filmes, assim, porque assim, a gente vê os filmes, assim, é uma questão pessoal, mas assim, você começa a ver os curtas, você fica meio triste, porque assim, muita coisa ruim. Mas, assim, claro, aí sempre tem aquela, né, aquele núcleo de cursos são muito bons, que a gente, assim, às vezes, infelizmente, tem que deixar coisas boas de fora, porque a gente tem uma janela para, né, de tantos minutos, tantos dias, então a gente, às vezes, fica coisa boa de fora, sempre fica. A gente, ai, pô, esse filme fica, infelizmente. Mas assim, eu notei que por conta da Lei Paulo Gustavo, os cursos melhoraram muito, assim, de qualidade, entendeu? Tipo, então, assim, o núcleo de curtas bons aumentou bastante, aumentou o núcleo. E, infelizmente, foi um edital de uma vez só, né? Não é tipo o Aldir Blanc, que tem uns anos, enfim. Mas é isso, o edital, assim, eu acho, por exemplo, você captar para curta-metragem de Lua via Lei Rouanet, por exemplo, acho muito difícil. Nunca consegui. Em festival, esse primeiro plano, a gente conseguiu o Rouanet. A última vez que a gente usou Lei Rouanet no primeiro plano foi de 2011, entendeu? Tipo, então, assim, é muito difícil. Ainda mais, assim, pensando no perfil de juiz de fora, né? Que é um lugar difícil de você é, conseguir convencer as empresas a apoiarem a cultura, a arte, cinema, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Então, assim, basicamente você dando seus jeitinhos e você faz seu curta-metragem, entendeu? Eu acho que é muito isso que o Alex falou. Para nossa área, o orçamento, o financiamento sempre vai ser a maior questão, porque fazer cinema é muito caro, é muito caro. E especialmente quando você não tem os equipamentos, né? Então, assim, é um aluguel de uma câmera hoje, de um equipamento de som, de luz, são valores exorbitantes, né? Uhum. Então, eu acho que nesse ponto, a universidade, ela de fato se mostra muitas vezes como o único caminho para produção. Então, por exemplo, assim, os meus 4 primeiros filmes, assim, que eu realizei, eu jamais teria conseguido realizar eles se não fossem os equipamentos, emprestados pela universidade. Então, assim, e não isso, assim, só comigo, mas com várias pessoas. E aí agora, até, assim, uma coisa que eu acho interessante falar, a UFJF é uma das poucas universidades, ainda de cinema do Brasil, que tem um acesso ainda maior aos equipamentos, né, porque, assim, a gente consegue utilizar os equipamentos lá para poder gravar projetos pessoais, projetos próprios, Nossa. sem ter a necessidade de ser dentro de uma disciplina ou dentro de um trabalho de conclusão de curso. É isso que é muito difícil, assim, conversando com pessoas de outras universidades e que falam, tipo, não, a gente só grava quando é para uma disciplina e se não for, não tem como. Uhum. E ainda assim, ultimamente, isso tem ficado mais complicado por conta da questão da verba da faculdade. O estúdio também, infelizmente, teve muitos equipamentos que acabaram sendo danificados e a gente não conseguiu ter verba para poder comprar mais coisas. Então, assim, agora o estúdio da UFJF, no momento, ele tá praticamente paralisado, assim. A gente não tá conseguindo mais pegar equipamento para projeto por fora, tem sido só disciplina por conta de uma situação mesmo orçamentária. O Uhum. que eu acho que é algo muito triste, assim, porque de fato eu jamais teria conseguido produzir os meus filmes, que a maioria, a esmagadora maioria, foi pessoal, sem disciplina, se não fosse por esse apoio. Se você pega realmente hoje para poder falar, vou fazer um filme sem apoio de universidade, sem patrocínio, sem nada, só tirando dinheiro do bolso, você vai falir, sim. Porque, então, assim, acho que a universidade ela vem muito por esses dois caminhos, essa questão de você conseguir os equipamentos de maneira gratuita, né? E você Sim. conseguir a força de trabalho de maneira gratuita, né? Porque também não é barato você pagar uma equipe de mais de 20 pessoas com um valor digno, né? Uhum. Então, querendo ou não, estando na faculdade, você ali constrói laços, né, que vão te ajudar a produzir um filme. Ninguém produz filme sozinho, né? Então, assim, eu tive muita sorte de construir uma equipe, assim, e amigos que a gente produz muita coisa junto, porque a gente sempre tá fazendo uma coisa no filme de um, uma coisa no filme do outro, e a gente vai se ajudando.
porque não dá pra fazer sozinho, assim. Então acho que a universidade ela vem como uma forma realmente de proporcionar isso, tanto a questão dos equipamentos quanto a questão da equipe. Acho que é muito difícil você no Brasil hoje, não tendo grana, e não estando em uma universidade, você chegar nesse caminho da produção, cinematográfica. Eu acho muito difícil mesmo. É isso que você comentou, é curioso, assim, que eu sou super a favor também desses filmes de iniciativa própria, que foi meu primeiro curta, só que tem, assim, tinha parte dos alunos que não vê isso com bons olhos, porque a teoria você tá gastando dinheiro, e não é que seria para filmes de disciplina, que seria filme de conclusão de curso, enfim, mas eu sou super a favor, porque, assim, da mesma forma que você tá fazendo um filme de conclusão de curso, as pessoas ali estão aprendendo com o seu filme É, de formativo. livre iniciativa, né? Então, assim, eu sou super a favor Mas eu lembro que já pessoas meio que jogavam indireta, tipo, ai, por que que você não sabe? Tipo, não devia fazer esse filme, em vez de fazer isso, porque em vez de comprar isso, você não faz, você paga seu filme, umas coisas assim, sabe? Tipo, Uhum. já ouvi indiretas quando eu tava na universidade. Então, mas eu sou super a favor desses filmes de livre iniciativa, porque da mesma forma os alunos estão aprendendo, estão ali Sim, trabalhando, né? Tem que esperar fazer o filme de conclusão de curso para você ter uma experiência no sim, cinema, né? com certeza. Vinícius, você trouxe a questão dos seus colegas de faculdade que acabam virando colegas profissionais também. E tinha uma pergunta preparada exatamente sobre isso. E eu queria saber como é que você enxerga a relação com seus colegas de curso que viram também parceiros de produção. E você acha que, justamente, acho que você já respondeu, que o ambiente universitário facilita e estimula essa parceria duradoura? E se você pretende que ela continue agora que você se formou? Ah, com certeza, assim, é a minha equipe, né, os meus amigos que a gente chama carinhosamente dos inimigos do fim, o meu grupinho, eles foram, assim, essenciais, eles estão comigo desde os primeiros filmes que eu produzi, e eu acho que, assim, é muito difícil a gente conseguir encontrar pessoas, principalmente que a gente confia. Eu acho que cinema é muito sobre confiança, porque você não consegue fazer um filme sozinho. Você pode escrever o roteiro, você pode ter a ideia, mas você precisa que cada um ali passa. E Uhum. quando aquelas pessoas são pessoas que gostam de você, que acreditam no seu trabalho, você sabe que independente do que acontecer, se cair um meteoro ali em cima da gravação, elas vão fazer o máximo pra funcionar. E eu acho assim que a gente com o tempo vai aprendendo que sonhar todo mundo sonha, mas quando a gente sonha em conjunto, dá pra realizar. Então eu acho que isso é a coisa mais legal, assim. E acho que a faculdade realmente me proporcionou uma das coisas mais bonitas que foi essa parceria, assim. Cada pessoa ali do meu grupinho é de um lugar diferente, de uma cidade diferente, tem uma visão de cinema diferente, mas de alguma maneira a gente se junta e consegue produz várias coisas completamente diferentes. É comédia, é terror, é ação, é drama, é isso. Então, assim, eu acho isso muito bacana, muito bacana. É assim, são pessoas que eu realmente quero levar pra mim pro resto da minha carreira, porque eu sei que independente do que estiver acontecendo, elas vão dar o máximo ali pra que o filme esteja pronto, sabe. Eu acho isso muito bonito mesmo. Não, é curioso, eu tava pensando, porque esse longa que eu tô fazendo agora, do Araca, a gente fez até umas entrevistas agora, e o Thiago, que é o fotógrafo, ele foi fotógrafo do primeiro curta, Uhum. lá em 98. A gente já tá juntos, da mesma turma da UF. Assim, ele não fez todos os meus filmes por várias razões, assim, porque, enfim, não deu pra fazer todos, assim, mas assim, ele tá fazendo um filme agora, né, tipo, quase 30 anos depois, ele foi fotógrafo no primeiro curta. Então, assim, ele continua trabalhando comigo Sim. sempre, assim. Obviamente, assim, algumas pessoas, assim, que, tipo, tinha a Débora, que fez direção de arte, vários cursos, depois ela foi pra área de preservação. Então, assim, tem essas pessoas que vão pra caminhos diferentes. Uhum. A pessoa que montou os curtas hoje nem trabalha com cinema mais, nem, né, odeia cinema. Então, assim, essas coisas. Mas, assim, é isso que o Vinícius falou. Acho legal isso, a gente, né, construir essas relações de confiança, né? Isso é Sim. importante, assim. Você vai construindo isso. Então, Vini, vamos falar um pouco sobre o seu novo filme? Vamos. O Fantasia, ele foi defendido há pouquíssimo tempo agora, né? O Poeira nem baixou ainda, foi na segunda-feira, agora no dia 6. Primeiramente, parabéns pela aprovação Obrigado, novamente. obrigado. Queria que você falasse um pouco sobre do que se trata o filme e de onde vem esse nome e o que que ele carrega sobre o que é a história. Então, o Fantasia, ele conta a história de um performer erótico, que é o Luan, que na década de 80 ele trabalha num peep show, realizando performances para homens misteriosos por trás de um vidro. E aí, uma certa noite, ele recebe a visita de um cliente, misterioso, e esse cliente faz para ele uma proposta de fazer uma performance sem o vidro. E aí nisso a gente vai entrando em uma teia psicológica ali que envolve desejos, traumas e a linha fina entre as fantasias e os pesadelos, né.
Esse filme, eu tenho trabalhado nele desde 2022. Inclusive, ele participou do laboratório de roteiros Rainbow do primeiro plano. O Alex leu o roteiro na época, foi uma das Uhum. pessoas que me ajudou ali na época, desenvolvendo os primeiros Que estágios ano ali foi, do perdão? roteiro. 2022. E assim, ele foi um projeto que ele foi crescendo junto comigo, eu acho. Eu fiz ele no momento em que eu sentia que eu precisava tomar coragem para poder ser a pessoa que eu queria ser, assim. Então ele é um filme que eu vou dizer que o Fantasia ele é um ode às bichas, sabe. Ele era um momento em que eu já era gay, mas eu queria ser bicha, sabe. Eu queria começar a usar cropped, a botar brinco, a fazer coisas mais femininas, e eu sentia ali uma rejeição muito grande, não só por parte, da sociedade heteronormativa, mas inclusive por parte da própria, comunidade e dentro ali dos meios de sociabilidade e relações homossexuais, né. Acho que era um momento em que eu estava percebendo ali que a construção do desejo homoafetivo ainda está muito ligada a um ideal de heteromasculinidade, de heteronormatividade, que ele acaba sendo muito nocivo e muito violento para os gays que são mais afeminados, né. Uhum. Então o Fantasia ele surge, como meio que um grito em relação a isso. Ele trabalha muito sobre esses choques entre as fantasias, né, e os desejos sexuais. E ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos e acho que ele foi crescendo também junto comigo, assim. Eu fui fazendo ele no começo da faculdade e eu terminei e entreguei ele como meu TCC. Então eu acho que ele também ele foi contemplado na Lei Paulo Gustavo, daqui de fora, inclusive o Alex estava comentando. E eu acho que, assim, ele cresceu até chegar na maturidade que ele precisava pra estar no lugar que ele estreou. E, assim, é um filme que eu sei que eu vou carregar, assim, no meu coração pra sempre, porque é um filme muito pessoal e também é um filme que eu acho que ele diz muito da minha jornada e da maneira com que eu enxergo o mundo, né. Eu acho que, no fundo, o Fantasia é um filme sobre alguém que tá lutando pela sua própria identidade, pela sua própria arte, né. Uhum. E acho que, no fim, essa é a minha história também. Sim. Então acho que é um filme que tem um lugar muito especial, assim, pra mim. Assim, me impacta muito tudo que você disse, e eu acho que também o filme acho que tá muito nesse lugar de trazer, de pensar as sensibilidades e talvez lugares de existência que justamente, acho que um pouco o mote desse episódio, da nossa temática aqui, é justamente pensar o cinema independente, o cinema universitário, como esse lugar de possibilidades de narrativas que talvez não tivessem espaço para serem expressas em nenhuma outra circunstância na produção audiovisual. E essa produção em curta-metragem, nesse contexto inserido da produção universitária, com esse aporte de editais, possibilita que uma expressão muito específica de uma experiência que é específica, experiência de um jovem gay afeminado, encontre o espaço para existir no mundo e possa gerar repercussões em outras pessoas. Então, às vezes, você pensa em narrativas mainstream que estão lidando com a temática LGBT, elas vão para caminhos muito mais tradicionais. Parece que você está tratando de uma idiosincrasia, de uma relação muito específica dentro de relações LGBT que dificilmente encontraria um espaço para existir. E eu acho muito bonito de te ouvir falar e perceber essa possibilidade de existência e ver esse filme concluído e sendo exibido para várias pessoas. É lindo de ver e eu só posso te parabenizar pelo seu trabalho, que é maravilhoso. Obrigado, obrigado. Eu acho que você falou tudo, assim, eu sinto que, de fato, o cinema independente, e aí a gente vai ao cinema universitário, eu acho que ele tem muita possibilidade de abordar temas que em outro contexto seriam higienizados, Uhum, né. Então eu sinto que, muitas vezes, como você comentou no cinema mainstream, a gente vê a comunidade LGBT muito sob essa ótica da higienização, sobre o que é palatável, né, para o público. E aí a gente acaba fazendo um cinema que ele pode até ser LGBT, mas que ele não é queer. uhum, Né, ele não é transgressor, ele não incomoda. Então eu acho que o Fantasia ele também veio sobre essa pretensão, assim, de fazer um filme que ele não fosse tão palatável, sabe, que ele de fato incomodasse. uhum. E eu acho que isso também é uma das coisas, assim, que eu mais tenho vontade de continuar fazendo, assim,
com a minha arte, que é não só trazer voz para a comunidade LGBT e para realidades que são subjugadas e oprimidas, mas que a gente consiga também provocar, né, e mostrar a transgressão dessas normas na tela, que eu acho que é algo muito importante e que é difícil de ser visto no cinema atual. Eu queria saber um pouco da perspectiva do Alex em relação a isso, até porque aqui tava lendo que a sua pesquisa de doutorado trata justamente desse tema, dessa relação do cinema queer e do cinema independente, assim, e transgressor. E eu queria saber um pouco o que você tem a dizer sobre isso daí que o Vinícius falou e tal. Não, né, não só, assim, diversos curtas meus também abordam a questão de sexualidade. Uhum, Esse, inclusive, que eu acabei de filmar também aborda essa questão. uhum, Então, eu acho que sim, minha pesquisa de doutorado, enfim, até eu escrevo isso um pouco na introdução, tem muito a ver com a minha própria eh, trajetória, né? Tipo uhum. assim, eu acho que eu não conseguiria fazer uma pesquisa que não fosse que envolvesse cinema, gênero e sexualidade. Então, assim, e aí assim, eu acabei indo lá pro PROLAN, que é o Programa de Integração da América Latina, e lá é um programa interdisciplinar lá da USP, e você tem que analisar pelo menos 2 países da América Latina. Aí, no caso, no começo eu comecei com 3, era Brasil, Argentina e Chile, mas eu vi que não ia dar tempo, tirei o Chile, fiquei só Brasil e Argentina. É, Mas enfim, é isso. Eu acho que o cinema é super importante. E eu falo muito sobre isso, sobre protagonismo, né? Porque assim, e eu analiso muito a virada do século XX para o XXI, que eu acho que teve uma mudança muito grande, tanto no Brasil quanto na Argentina. Eu pego, assim, eu faço um pouco um levantamento dos filmes que foram feitos ali nesse período, principalmente até 2010. Mas eu pego o Madame Satã no Brasil e o Plata Queimada na Argentina são filmes bem diferentes. Na verdade, foi meio escolha proposital também, que eu acho que Madame Satã é um importantíssimo filme dessa questão de protagonismo queer, negro, LGBT, enfim, Uhum. brasileiro. Infelizmente, é um filme que, assim, que eu acho que ele. Claro, tem outros filmes que eu acho que também chegam. Acho que tem sei lá, o Tatuagem, o Festa da Menina Morta, mas acho que o Madame Satã é muito assim, né? Ele, pra mim, é um ícone, assim, né? Desse começo da virada do século, Sim. assim. E infelizmente não teve tantas, em termos de longa-metragem que eu falo, né? Não teve tantas coisas que seguiram por esse caminho. Tem, mas assim, acho que agora tá tendo mais até, vem, né? Uhum. Vem se desenvolvendo, mas é um filme que eu acho incrível. O Plata Queimada já vai mais na. Ele tava mais numa transição ali do cinema, aquele cinema clássico argentino, que já tinha uma abordagem de um casal gay ali, Então, assim, eu até escolhi coisas bem diferentes, né? Então, assim, eu acho que os filmes são super importantes nisso, que o Vinícius tinha comentado antes também, da gente não ficar só reproduzindo e assistindo esse olhar do colonizador, né? Esse olhar da elite. Então, assim, os filmes universitários são muito importantes para isso. Assim, acho que é uma coisa, por exemplo, quando eu entrava na UF 95, tipo assim, você vê pessoas negras no curso, tinha um, dois, assim, sabe? Tipo, e eu acho que a questão, por exemplo, das cotas, dessa abertura da universidade para novas pessoas, tipo, para outras pessoas, né? Novas. Sempre estivemos por aí, né? Uhum. Para, né, tudo que vem, esse desenvolvimento social também é super importante para que nós assumíssemos o protagonismo, né? Seja em questão de gênero, sexualidade, de raça, porque assim, antes as histórias eram contadas sob outro ponto de vista, né? Éramos só ratinhos de laboratório, né? Então, assim, eu acho que o curso universitário tinha um papel muito importante nisso. Porque esses novos agentes culturais estão lá na universidade, estão criando, né? Não são mais só objetos de estudo, objetos de, assim, né? Enfim, é complexo, mas assim, eu acho que o filme universitário tem esse papel importante de dar protagonismo, né, para várias outras diversidades, não só, né, tipo, por exemplo, lá há 30 anos atrás, quando eu estava na UF, que você tinha pouquíssimas pessoas negras no curso de cinema, entendeu? Então, assim, eu acho que os curtas e o curto universitário reflete muito isso, assim, nesses novos olhares, né? Isso é importantíssimo.
Alex, você começou como estudante estreante também em festival universitário. Hoje você está do lado de quem organiza e faz curadoria, ainda que seja um realizador em atividade consistente. Vinícius acaba de atravessar esse ponto de partida e agora sai da graduação com experiência e ferramentas para profissionalização, com uma filmografia bem singular e engajada. Ambos, inclusive. Olhando um para o outro, dá para dizer que existe um caminho comum entre as suas gerações de cinema universitário, ou cada época está atravessando os seus próprios desafios, ou inventando os seus próprios percursos? É isso que eu comentei, assim, eu acho que, claro, a gente teve muitas mudanças sociais, políticas, econômicas e tecnológicas também, né? Eu acho que isso que eu acabei de comentar, eu acho que a universidade agora é mais aberta para, né, tipo, em termos de, enfim, a gente não tá mais, né, a universidade é ainda uma coisa elitista, claro, assim, tipo assim, ainda é a universidade elitista, não, nem todos têm acesso, infelizmente, mas melhorou um pouco, eu acho, da época que eu era estudante universitário, entendeu? Uhum, Então eu acho que, assim, acho que sim, eu vejo trajetórias diferentes, assim, eu acho eu acho que bom que a coisa melhorou, não tá perfeita, eu acho que tá longe da perfeição, bem longe, mas eu acho que tá melhorando, porque cinema, igual o Vinícius comentou, Vinícius, o cinema é uma coisa cara, é cara ainda, não é tipo, na minha época era mais cara ainda porque envolvia película. Então, uhum. assim, envolvia película, envolvia revelar, comprar película, revelar película. Então, esse processo é muito caro. E, assim, tipo, também em termos de iluminação. Hoje em dia, nossa, nesse curto, assim, esses 10 anos é uma diferença enorme, assim, tipo, a galera controlando a luz ali pelo celular, assim, naquela época, tipo, assim, tinha um caminhão de luz, assim, já, tipo, conseguia apoio, você tipo, chorava, conseguia apoio, tipo assim, mas era um caminhão de luz que você conseguia tinha que conseguir pro seu curta, porque demandava muita iluminação. Então, assim, eu acho que mudou bastante, acho que, eh, claro, assim, tem muitas coisas em comum, às vezes chegam uns curtas universitários no primeiro plano que eu vejo, nossa, parece curta universitário lá dos anos 90. Mas assim, mas eu acho que teve uma mudança grande de gerações, eu acho que da minha época para a época do Vinícius, Uhum. assim. Então, assim, e acho que uma mudança boa, né, em termos de novas perspectivas, novas vozes que foram surgindo. Ao que se associa essa mudança também, além da Então, eu acho que geracional? muitas coisas. Eu acho que as próprias mudanças sociais, né? Igual eu Uhum, comentei, políticas, econômicas, tecnológicas. Hoje, assim, uhum, igual eu comentei antes, para você fazer o que era considerado curta, você, assim, ou você tinha o que chamavam de videoarte, que era coisa feita em VHS, porque não tinha um meio termo, era o VHS ou a película, né? Então, aham, assim, você ter acesso à película é muito mais complexo do que hoje você ter acesso a uma câmera digital, assim, sim. né? Não é tão simples, mas é bem mais fácil, entendeu? E então, assim, eu acho que é isso. E é uma coisa assim, é a própria questão do digital, né? Assim, tipo, você hoje conseguir filmar em digital é muito. Porque assim, antes você tinha, sei lá, você tinha uma lata de 16 que tinha 11 minutos, então assim, você tinha que ensaiar e não podia errar, porque Uhum, você tinha aquela limitação, entendeu? Assim, isso com certeza influenciou na linguagem. Hoje em dia você faz 10, 20 vezes, ok, mas assim, película você tinha que ensaiar, nossa, na hora que o ator errava, era, ai meu Deus, desespero, porque era um pedaço de película perdida, né? sim. Então, assim, tudo isso mudou muito, eu acho que contribuiu para essas mudanças, né? Uhum, É, não, com certeza. Eu acho que eu concordo com tudo isso que o Alex falou, e eu acho que além disso, acho que mudou muito porque é por conta de muitas pessoas que lutaram para que mudasse, e uhum, inclusive o Alex foi uma dessas pessoas, né. sim. Então assim, eu ainda fiquei muito feliz quando vocês comentaram que a entrevista ia ser junto com ele, porque ele também é uma pessoa, assim, que foi extremamente importante para o meu processo de desenvolvimento, né, assim, tanto pela questão do primeiro plano, eu acho que assim, ter ganhado o prêmio incentivo, ter tido a oportunidade de participar de laboratórios, de exibir meus primeiros filmes lá, foi assim, uma janela muito importante, eu acho que o primeiro plano traz pra gente que tá começando, que é realizador, né. Eu nasci em 2002, né, que foi a primeira edição do primeiro plano, então assim, eu acho que é muito nesse lugar também, acho que se hoje, eu ali nos meus primeiros anos de faculdade tive a oportunidade de, por exemplo, participar de um laboratório de roteiro voltado para histórias LGBT, sabe, que é algo que eu imagino que na época do Alex na universidade seria impensável, assim,
de existir. É porque teve muita gente que lutou antes de mim para que aquilo pudesse acontecer. Então Sim. eu acho que isso é muito bonito, eu acho que isso é muito. A gente realmente tem que tirar o chapéu para isso, porque são as pessoas que vão eh, traçando o caminho para que a gente possa ir cada vez mais melhorando e crescendo. E de fato, eu não teria possibilidade de fazer tanta coisa como realizador se não tivesse tido tantas pessoas que antes de mim pavimentaram esse caminho, né? Então eu acho que isso é muito bonito e eu acho que é muito importante que a gente siga pavimentando esse caminho também para a galera que está chegando agora, né? Então eu acho que isso é muito legal, assim, por exemplo, é uma questão que eu sempre eu fiz bastante do tempo que eu estava na universidade foi um projeto de roteiro que era o Cinescrita, que a gente dava aulas de roteiro para os meninos que estavam chegando, assim. Então eu tive muita oportunidade de falar com eles sobre cinema queer, sobre narrativas transgressoras, e de, assim, esperando que também depois que eu saísse da universidade eles pudessem continuar, assim, com esse tipo de realização, porque, assim, uma coisa que. E aí também é uma percepção minha, assim, eu sinto que apesar da gente ter caminhado bastante, ter conseguido falar de muita coisa e trazer muita coisa à tona, eu sinto que a minha geração que tá formando agora ainda é uma geração rodeada de muito conservadorismo, assim. Eu vejo que, por exemplo, o espaço, inclusive, da faculdade de artes agora tá bem mais conservador do que da época que eu entrei, assim. Isso é uma coisa que me assustou um pouco, né? Uhum. Então, assim, é lógico, a gente tá fazendo, tá realizando coisas, mas, tipo, são poucos os filmes, tipo, além dos meus ali, que tem cenas de nudez, cenas de sexo, assim, eu vejo que a galera fica apavorada com isso, assim, né? Assim, vários episódios que ocorreram na faculdade nos últimos anos também tem me voltado muito para esse lugar de pensar que a galera tá tendo a oportunidade de fazer arte, mas tá também muito conservadora, né? E eu acho que isso vem também de uma ascensão da extrema-direita que a gente teve nos últimos anos, né? Então, assim, é muito doido que às vezes a gente quer que a história seja sempre uma evolução e às vezes acontece alguma coisa que atrapalha isso, e você fica, caramba, a gente vai ter que começar de novo, ter que lutar. Então, assim, eu acho que é muito bacana a gente ter essa conversa pra entender, tipo, nossa, como foram as lutas que ocorreram antes da gente, para que a gente possa travar as novas agora que estão aparecendo, né? Então eu acho que sim, fazer cinema no Brasil, fazer cinema em Minas Gerais, em Juiz de Fora, universitário e ainda mais LGBT, acho que sempre vai ser uma luta, sempre vai ser uma luta. Eu acho que assim, a gente tem muito mais possibilidade de fazer agora porque outros lutaram, e a gente tem que continuar lutando, porque não é uma coisa que a gente pode tomar como garantida, né? Eu acho que nunca vai ser garantida. Na primeira oportunidade que eles quiserem de tirar isso da gente, eles tiram, né? A gente sabe que o que a gente está fazendo é transgressor, que o que a gente está fazendo é algo que as pessoas não querem que seja feito. Então, eu acho que a luta, a gente tem sempre que valorizar e reconhecer a luta que aconteceu no passado para que a gente não deixe de continuar lutando. Porque se a gente parar de lutar, isso vai ser tirado da gente. Então, assim, acho que é muito importante falar sobre isso também, né? Não é porque, assim, a gente teve conquistas que a gente fala, então agora. Não, é seguir lutando para que cada vez mais pessoas possam fazer, assim. Então, no primeiro plano desse último ano, passou o filme da Joá Rodrigues, que é uma diretora travesti, preta, aqui de Juiz de Fora, minha amiga, inclusive, que formou agora também na universidade. E, assim, uma das pouquíssimas diretoras trans aqui da cidade, assim. Eu acho que também era uma coisa muito impensável lá atrás, você ter uma pessoa negra, trans, fazendo filme, colocando a história dela na tela. Então, assim, eu acho que é esse processo, é a gente continuar lutando mesmo, porque senão não evolui, né? Acho que evolui talvez um pouco pela história, mas muito mais pela luta, eu sinto. Mas assim, acho nessa questão, acho que de antes, a gente passa, isso que eu comentei antes, do fazer um filme eu já vi filme, eu lembro que eu vi filme do Bruce LaBruce no Mix Brasil, no CCBB, também no final dos anos 90, filme com sexo explícito. Hoje, assim, você pensa assim, quase impensável você passar no centro cultural público, assim, um filme que tenha cenas de sexo explícito, entendeu? Uhum. Tipo, e isso que o Vinícius falou, isso é uma coisa que eu noto também, falta. É porque a gente fala assim, às vezes, porque às vezes parece assim, tipo, falta sexo, falta nudez. E às vezes a pessoa, mas assim, falta, eu acho que falta, tinha que ter mais, entendeu? Tinha que ter mais sexo, tinha que ter mais nudez. E eu sinto muito isso, acho que tá tendo um certo encaretamento dos filmes, entendeu? Nossa, às vezes assim, tipo, a gente recebe sei lá, a gente recebe, sei lá, uma média de 300 curtas no primeiro plano. Você tem um que tenha nudez e sexo, assim, é quase raro, assim, tipo,
Às vezes sendo que não tem nada, assim, tipo, é muito estranho. Eu acho que tinha que ter filmes mais com sexo, com nudez, por que não? Acho que é uma. Enfim, Você cinema acha é isso. que o contexto de produção universitária coíbe um pouco isso ou não? Ou algo que parte dos próprios realizadores, que não estão querendo lidar frontalmente com essas Eu temáticas? acho que depende. Por exemplo, assim, tem não vou dizer assim o nome da coisa pra poder não, mas tem uma amiga minha que ela estuda numa universidade particular de cinema no Rio de Janeiro. Uhum. E aí, assim, e o que ela me relatou foi que, por exemplo, lá funciona da seguinte maneira: os equipamentos que eles têm para dar para os alunos produzirem são os mesmos equipamentos no qual eles fazem a publicidade da universidade. Uhum. Então, para você fazer alguma coisa lá, você tem uma série de regras que você tem que seguir. Dentre elas, não pode masturbação, não pode sexo, não pode droga, não pode. Quando eu mostrei pra elas, assim, o trailer do Cor-de-Rosa, elas ficaram: "O quê? Você faz na faculdade?" Eu falei: "É, a gente faz". Então, assim, graças a Deus, na universidade pública não tem essa proibição. Mas eu sinto que a gente vai pra um caminho que é pior ainda, que é assim, há a possibilidade de fazer. E por que não tá sendo feito? Por conta de uma questão, social do momento mesmo. Acho que a minha Uhum. geração está muito conservadora. Eu percebo, assim, inclusive, na dificuldade para poder trabalhar isso, assim, às vezes de querer colocar e não conseguir, sabe. Por Uhum. exemplo, foi um custo para eu conseguir no Cor-de-Rosa atores que topassem fazer cena de beijo, beijo gay, sabe, assim. Então, nossa, pra pensar numa bunda de fora já é mais complicado. Uhum. Pênis, então, nossa, fala assim: "Meu Deus, meu Deus". Foi uma coisa inclusive que foi comentada no meu TCC, né, um dos professores perguntou, falou: "Nossa, eu tô sentindo esse lugar, assim, desse encaretamento Uhum. universitário". E assim, e eu vejo isso de uma maneira muito muito clara, né. E eu acho que isso é um reflexo da sociedade que a gente tá vivenciando atualmente. Eu acho que é, por exemplo, um reflexo de pessoal que vira e fala assim: "Nossa, devia ter um botão na Netflix pra gente pular cenas de sexo, Uhum. né, porque elas não". Isso tem sido discutido. Porque elas não agregam em nada pra Uhum. narrativa, né. Então, assim, e aí a gente junta isso com a ascensão enorme do pentecostal e das igrejas evangélicas no Brasil. Eu acho que isso tudo tá muito conectado com pessoas que, transgridem o suficiente para fazer arte, mas para fazer uma arte que seja palatável e que Uhum. seja careta. E não é porque tem alguém impedindo elas, mas eu acho que é a maneira como elas construíram a visão do que uma arte pode ser, Uhum. né. Então isso é muito complexo, isso é muito complicado e a gente vê isso, assim, né, como o Alex tá comentando, nos filmes, assim, no próprio ambiente universitário, né. Eu percebo que, assim, por exemplo, e agora também, né, vou falar e quem se não gostar, problema. Na mesma época em que a gente teve no IAD uma pichação nazista, né, que teve toda aquela Eu comoção e lembro disso. tal, que aconteceu ali no final do ano passado, a gente teve um mural que foi feito, por edital, inclusive, para pintura ali da parede do IAD, que tinha vários desenhos fálicos, né, feitos ali. E alunos, inclusive da representação estudantil, tamparam os desenhos, porque não podia, não queria que fosse a imagem da instituição. Então, assim, em que momento em que a gente vira e fala: "Ah, censura, nós somos contra daqui pra fora", mas aqui dentro a gente vai se autocensurar, sabe? Então, assim, eu acho que eu concordo muito com o Alex nesse sentido, eu acho que a gente precisa desencaretar mesmo, né, porque de fato a gente tá, se a gente não fizer isso, a gente vai retroceder. A gente vai voltar para trás, e isso é muito complexo, especialmente considerando que nós somos artistas, que nós estamos fazendo arte. Então não tem a sua mãe não virou para você e falou: "Ai, meu filho, eu queria tanto que você fosse cineasta", sabe. Não, a gente já tá transgredindo só de existir, de estar ali fazendo. Aí Uhum. se você quer transgredir, transgride tudo de uma vez, sabe, chuta o Uhum. balde mesmo. E assim, então é um processo que eu tenho, feito muito e lógico, assim, acho que também hoje em dia a gente também tem um pensamento, diferente sobre relação em como colocar cenas de sexo, em filmes, né. Hoje a gente fala muito sobre coordenação de intimidade, né, sobre, de fato fazer com que aquelas pessoas se sintam confortáveis naquele espaço, com os seus corpos, mas isso não quer dizer que não possa ter nudez Sim. e que não deva ter, muito pelo contrário, assim, acho que é de fato o momento para que a gente, comece a desencaretar. E porque se até o cinema for careta, então assim, a gente tá perdido mesmo. Nossa, gente, que papo bom. Obrigado pela contribuição de vocês. Eu só queria, encerrar esse episódio
pedindo que vocês falem um pouco sobre os seus planos para o futuro, projetos que estão em andamento, o que as pessoas que acompanham vocês e o público aqui do Claquetados pode esperar de vocês. Alex, pode começar. Bom, assim, tô finalizando esse longa agora, sobre o Araca, sobre Aracide Almeida. É um documentário, um primeiro longa. E esse curta que eu filmei agora é uma parte também que pode virar um longa com outra parte que vai ser filmada. Eu tô à procura assim, tô escrevendo ainda muito no início, assim, essa outra parte, mas assim, enfim, procurando projetos tem milhares, né? Abrir a gaveta tem lá uns 10 lá esperando. E, bom, continuar com o primeiro plano sempre. Enfim, é isso. Eu tô passando uma temporada agora em São Paulo também, pensando no pós-doc. É isso, tamo aí na luta. Bom demais. Então, como o Glauber tinha comentado, acabei de lançar o Fantasia, então, assim, fiquem de olho que logo vão ter novas exibições. E nesse meio tempo também estou produzindo aí o filme do incentivo do primeiro plano, né? Que vai estar ali na abertura do primeiro plano em novembro. Não revelei muita coisa ainda para as pessoas sobre o filme, posso revelar um pouquinho aqui agora para vocês. O filme se chama Casa dos Anjos e ele foi selecionado, inclusive, para o Laboratório de Desenvolvimento do Marieta, lá em São Paulo. Desenvolvimento de direção, foi o primeiro laboratório de direção deles, eles sempre fazem de roteiro. Então foi um processo muito bacana de construção da direção mesmo do filme. E foi selecionado para o laboratório de roteiro do Interseções, lá em Ubá, que também foi bem bacana, foi um processo bem legal. E esse é um filme que, assim, ele lida muito com a questão da minha relação com a minha sexualidade e a minha espiritualidade também. E ele fala muito sobre o meu processo enquanto uma pessoa que viveu num contexto muito católico e que se descobriu homossexual nesse contexto católico, né? Então eu quero muito falar mais especificamente desse lugar de uma cultura católica mineira, né? Mas pensando nessa subversão queer. E aí a gente, inclusive, vai gravar uma parte do filme em Mariana, que é a cidade que eu nasci lá em Mariana, e falar um pouco sobre essa relação entre esse corpo queer e esse católico barroco, esse barroco mineiro, e de que maneira a gente pode subverter essas imagens ou até, quem sabe, falsificar elas. Deixa aí. Então é isso, gente. Acho que podemos encerrar por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que tá. Eu queria agradecer também, de novo, pela presença deles aqui. Eu acho que foi um bom papo, assim. Acho que foi um episódio que ficou muito bem. Foi uma volta e Muito tanto, gente, merecido. por esse podcast. Uma É. volta e tanto. Fico muito feliz pela presença de vocês. Sim, com certeza. É isso. Muito obrigado. Obrigado para você que também está assistindo a gente até aqui. Nos vemos na próxima. Um beijo e até mais. Até mais. Produção executiva: Glauber Machado, Laura Ribeiro e David Cordeiro. Produção editorial, Glauber Machado. Pesquisa: Glauber Machado e Ana Luísa Pires. Roteiro, Glauber Machado. Apresentação: Glauber Machado e Laura Ribeiro. Operação de som, David Cordeiro. Direção audiovisual: David Cordeiro. Edição de áudio, mixagem e masterização, David Cordeiro. Gerente de mídias sociais: Glauber Machado. Edição de vídeo, David Cordeiro. Assistência de produção: Ana Luísa Pires. Claquetadas Podcast é gravado nos estúdios Talk JF, em Juiz de Fora, Minas Gerais.